Hoje, eu, Inaí e o Carlos iremos abordar o tema porta de madeira com batente chumbado com argamassa. Ao adquirir uma porta de madeira, tem certas vantagens. Com a madeira de boa qualidade e garantindo a proteção contra a umidade, a porta apresenta durabilidade. Apresenta boa resistência mecânica, mas lembre de verificar a madeira ideal para o local de instalação. A madeira tem boa harmonização com a estrutura da casa, esbanjando certa beleza. E apresenta versatilidade e atemporalidade, combinando com vários estilos de casa. Mas não é recomendado molhar a madeira, portanto, ao realizar a limpeza, utilize um pano úmido. Os cupins podem ser evitados, desde que seja feito o tratamento da madeira. Ressalte novamente que a durabilidade depende dos cuidados com a porta, dessa forma, evite o contato direto com a água. Lembre-se de, ao receber a porta, olhar os itens abaixo. No momento do recebimento, é importante ter em mãos a nota fiscal do pedido e o projeto da esquadria para que seja possível fazer a conferência das dimensões e da tipologia da esquadria. As esquadrias devem ser recebidas embaladas em plásticos ou outro material que garanta sua integridade e identificação. Deve-se verificar se a esquadria entregue e seus componentes está em perfeitas condições e se a quantidade de peças entregues corresponde a que consta na nota fiscal e no pedido. Já ao armazenar, lembre-se de respeitar os itens abaixo. Caso o componente das esquadrias não seja imediatamente instalado, deve-se armazenar em locais protegidos da umidade e da ação de intempéries. Deve-se observar as etiquetas de posicionamento do produto, atentando para as indicações de qual lado deve ficar para cima. O manuseio de uma esquadria com grandes dimensões deve ser sempre feito por no mínimo 2 pessoas, pegando-se nas extremidades das esquadrias e nunca pelo centro. Deve-se tomar cuidado com o armazenamento dos produtos para que eles não sejam deformados por sobrepeso. Os batentes e as folhas devem ser armazenados com os seus lados apoiados em calços de madeira, evitando com isso o contato com o chão, prevenindo eventuais deformações. Caso seja armazenado na horizontal, deve-se ter pilhas de 10 a 15 peças afastadas entre si. Já na vertical, as esquadrias devem ter apoio total, com um ângulo de aproximadamente 15 graus em relação à vertical, afastadas sempre do chão. Para a instalação, deve-se utilizar os seguintes equipamentos: alicate, brocas, esquadro, furadeira, jogos de chave, lápis, martelo, nível, parafusadeira, plana, prumo, serrote, trena e o mais importante, folha e marco de madeira e argamassa. Antes de dar início à instalação, lembre-se de verificar os itens abaixo. Verificar se a obra se encontra em condições para iniciar os serviços de instalação da porta e registrar o início dos serviços. Verificar se a etiqueta da porta corresponde ao vão de instalação, antes de transportar do depósito da obra para o local de instalação. Verificar se as dimensões estão de acordo com o projeto executivo e se a geometria do vão está perfeita. Lembre-se de conferir o prumo, o nível e a profundidade em relação às taliscas. Para o bom aproveitamento do produto, os itens descritos abaixo devem ser seguidos rigorosamente, começando por utilizar gabarito para portas, nas dimensões especificadas devidamente no esquadro. Pregar a travessa nos 2 montantes e pregar os sarrafos utilizados como travas nos 2 ângulos superiores e em 2 pontos perpendiculares ao montante, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro e a estrutura conforme a imagem ao lado. Em 5 posições e passados igualmente ao longo dos montantes, executar pré-furos com broca de 3 mm e cravar pregos em diagonal, 2 a 2, formando X, cravando 2 pregos a 10 cm, tanto do topo como da base e de cada montante. Deve-se aplicar uma ademão de emulsão betuminosa frio na face externa do marco, formando uma camada de proteção. Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do batente no interior do vão, conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do batente com a face da parede. A sua instalação ainda não acabou. Você deve ainda preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o batente e a parede. A argamassa deve ser aplicada com consistência de farofa, sendo bem apiloada entre o batente e o contorno do vão. No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os cauchos de madeira e preencher os espaços com argamassa e farofa. Medir a travessa superior do marco e cortar o trecho correspondente do arco pequena folga. Com o auxílio do gabarito, executar cortes meio esquadria nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do batente. A instalação está chegando ao fim, mas para isso deve-se atentar também. Apontar 2 pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do batente. Não deve-se promover a fixação definitiva. Encaixar na peça pré-fabricada os alisares nos botantes do batente e riscar com lápis a posição do corte a 45 graus.
utilizando como gabarito a peça pré-fabricada e recortá-los. Posicionar a folha da porta do batente para marcar os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folgas de 3 mm em relação a todo o contorno do batente e de 8 mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com a plana. E, por fim, deve-se fazer a fixação da porta. Não se esqueça, você deve tomar alguns cuidados no uso e na operação das portas para que ela mantenha seu desempenho e evitem acidentes do usuário. Evitar fechamentos violentos. E as portas devem ser abertas suavemente, não devem ser forçadas. As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, evitando a aplicação de força excessiva. E, por fim, recomenda-se manter as portas permanentemente fechadas, para evitar danos decorrentes de impactos. A manutenção irá depender do acabamento adotado e do local onde a porta estiver. Por exemplo, as portas internas de áreas molháveis recomenda-se que seja feita uma inspeção geral nas ferragens e nos acabamentos a cada 6 meses, com inspeção visual, verificando se há necessidade de repintura ou nova aplicação de verniz. Nas portas resistentes à umidade, deve-se pintar e envernizar também a borda inferior da folha, evitando a degradação do material. Neste caso, a folha de porta deve ser removida para pintura ou aplicação de verniz. No caso do marco, também é recomendado cuidado especial nas suas bases, nos encontros com os pisos, refazendo-se quando for o caso, em finalizações e vedações. No caso das portas externas, os cuidados com a inspeção e manutenção devem ser dobrados, verificando-se a necessidade de proteção a cada 2 ou 3 anos. Recomenda-se também que os batentes da madeira não sofram choques durante a construção, pois são suscetíveis a danos e empenamentos. De modo geral, os cuidados devem ser tomados durante todos os dias, mantendo a porta limpa, conservada, com suas dobradiças encaixadas, para assim ter um bom funcionamento. Desde já, nós agradecemos a atenção.